Olá, são os da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios focado em originação de negócios. Bom, se a gente olhar para o mercado financeiro de hoje, a intuição diria que a maior ameaça para aquelas gigantes globais de alimentos seria, sei lá, uma seca extrema, uma praga nas lavouras ou até uma mudança brusca no gosto do consumidor, né? Mas a nossa investigação de hoje vai por um caminho completamente diferente. Um caminho que quase ninguém está mapeando com a devida atenção. Exatamente, porque nós temos em mãos um dossiê fascinante que cruza geopolítica mais pesada possível com a base absoluta da alimentação global. Estamos falando de conflitos e mísseis no Oriente Médio colidindo de frente com as leis climáticas europeias. E, sabe, tudo isso pivotando em torno de um ingrediente simples de balcão que é o açúcar. A nossa missão nesse mergulho profundo é desvendar como a chamada crise do açúcar está reprecificando todo o agronegócio e transformando radicalmente as cadeias de suprimentos globais. Olha, é um cenário que, sinceramente, desafia qualquer previsão tradicional de mercado. Fiquei muito surpresa ao ler. O que esse material base foca é numa reação em cadeia que é quase invisível para quem consome o produto final, mas que está causando um verdadeiro terremoto nos balanços das multinacionais. Um terremoto silencioso, né? Total. A narrativa do documento começa com o fechamento logístico e o caos lá no Estreito de Hormuz. Daí isso passa por um choque de oferta de gás natural e fertilizantes e, de forma extremamente contraintuitiva, culmina na maior oportunidade de valuation, a maior criação de valor da história para o setor sucroenergético brasileiro. É tipo um redesenho completo do mapa de poder do agronegócio. Beleza, vamos desempacotar isso com calma. Porque assim, a ligação entre um bloqueio naval no Oriente Médio e o preço do pacote de açúcar refinado parece um fio um pouco esticado demais. Sim, soa estranho no começo. Sinceramente, à primeira vista, para quem está ouvindo, pode soar quase como uma teoria da conspiração financeira. Como é que um simples pacote de açúcar deixou de ser apenas uma commodity agrícola para se tornar o epicentro do que o dossiê chama de um choque termodinâmico? O que isso sequer significa na prática industrial? É que o termo choque termodinâmico é perfeito para descrever a situação. Porque o problema, sabe, não está na planta da cana ou na beterraba em si. O problema está na física do processo. A gente precisa ir até o chão de fábrica das refinarias globais, especialmente lá na Ásia e no hemisfério norte. Certo, o chão de fábrica. Isso. O refino do açúcar não é um processo mecânico simples, de apenas moer e embalar. É um processo incrivelmente intensivo em energia térmica. Para chegar naquele cristal branco, fininho, é preciso ferver o caldo em caldeiras gigantescas para evaporar a água. E olha, isso demanda um calor colossal. Caramba! E de onde vem esse calor todo? Porque eu presumo que não dê para simplesmente ligar a refinaria na tomada, né? Exato, não dá mesmo. Historicamente, essas refinarias no hemisfério norte dependem massivamente da queima de gás natural ou de carvão térmico. E é bem aqui que a geopolítica bate a porta da fábrica. Ah, agora a conexão com Hormuz começa a fazer sentido. Uhum. Com a escalada militar e a interrupção logística no Estreito de Hormuz, o fornecimento global de gás fóssil sofre um estrangulamento. O preço simplesmente dispara. De repente, a refinaria se depara com um curso de energia que inviabiliza completamente a operação. A conta não fecha? Não fecha de jeito nenhum. A reação instintiva, e que foi historicamente comum nesses ciclos de crise, seria fazer o downgrade da matriz energética, tipo, o gás está caro, então vamos voltar a queimar um carvão de pior qualidade ou aquele óleo combustível pesado que é mais barato só para manter a margem de lucro viva. Peraí, mas isso funcionaria na década de 90, talvez. Hoje existe uma armadilha regulatória muito pesada aí, não é? Tentar queimar carvão sujo na Europa ou mesmo na Ásia hoje em dia é basicamente pedir para fechar as portas. É o equivalente concorativo de pular de um penhasco, sem dúvida. Se essas refinarias tentarem retroceder para esses combustíveis fósseis hiperpoluentes, elas colidem frontalmente com as NDCs. Que são as metas de redução de emissões, certo? Isso, as contribuições nacionalmente determinadas do Acordo de Paris de cada país.
E pior ainda, elas caem na malha fina dos mercados de cap and trade, como o EU ETS lá na Europa. O sistema de comércio de emissões. Exatamente, onde o direito de poluir é precificado e negociado. Hoje, o custo da tonelada de carbono nesse mercado europeu é tão alto que atua literalmente como uma guilhotina. O direito de soltar aquela fumaça preta na atmosfera custa mais caro do que o lucro que a venda do açúcar vai gerar. Deixe-me tentar ilustrar isso com uma analogia, só para ver se a lógica está clara para a nossa audiência. É como tentar assar um bolo para vender, mas o custo para ligar o forno elétrico multiplicou por 10. E aí, se a fábrica tentar improvisar usando um forno a lenha que solta uma fumaça tóxica, a fiscalização climática vem e fecha o negócio na hora. Nossa, é uma analogia perfeita, é exatamente esse o beco sem saída. A infraestrutura física da refinaria asiática está lá. As caldeiras estão prontas, os funcionários estão a postos. Mas o custo operacional para conectar isso ao mercado global de forma legal tornou a fábrica completamente obsoleta. O que me leva a uma dúvida gigantesca. Se a refinaria na Ásia ou na Europa não consegue pagar o gás limpo e não tem permissão para queimar o carvão sujo, como é que as gigantes globais de alimentos e bebidas, sabe aquelas marcas de refrigerante e biscoito, mantêm as suas margens de lucro? Como é que essa conta fecha lá na mesa da diretoria financeira? A resposta curta é: bem simples, a conta não fecha. É por isso que o dossiê foca nessa transição alucinante do chão de fábrica esfumaçado direto para as planilhas dos CFOs. A crise física se transforma rapidamente num pesadelo fiduciário. Quando os analistas olham para o modelo de fluxo de caixa descontado, o famoso DCF dessas multinacionais, o que eles veem é uma contaminação direta. O custo da matéria-prima não subiu apenas porque teve uma quebra de safra, sabe? Subiu porque agora ele carrega uma enorme inflação carbônica. Mas só para esclarecer a mecânica financeira disso. O DCF projeta os lucros futuros e traz para o valor presente, certo? Se o custo sobe, o valor da empresa cai. Mas por que diabos o analista de risco pune tanto a empresa de alimentos se a culpa da poluição é da refinaria terceirizada que queimou o carvão? Porque hoje em dia o mercado não separa mais a empresa da sua cadeia de suprimentos. Acabou essa blindagem. E aí entra o temido escopo 3. Ah, o escopo 3. Isso muda o jogo todo. Muda completamente. Só para nivelarmos os conceitos, o escopo 1 são as emissões diretas, tipo das chaminés e frotas da própria empresa. O escopo 2 é a energia elétrica que ela compra da rede. Mas o escopo 3, esse é a poluição terceirizada. É tudo o que acontece na cadeia de valor antes do insumo chegar na porta da fábrica e também depois que sai. Então, se um conglomerado multinacional de alimentos, que produz os refrigerantes e doces consumidos no mundo todo, compra esse açúcar de uma refinaria que usou carvão sujo para baratear o custo, essa emissão gigantesca entra diretamente no balanço do escopo 3 dessa marca de refrigerante. A pegada de carbono do produto final explode instantaneamente. Entendi. Então a multinacional herda o pecado climático do seu fornecedor. Herda e paga por ele em dinheiro vivo. Porque quando o produto que usa esse açúcar sujo tenta entrar no mercado europeu, por exemplo, ele bate de frente num muro de concreto chamado CBAM. O Mecanismo de Ajuste de Fronteira de Carbono. Isso mesmo, o CBAM não é uma taxinha simbólica verde, sabe? É um pedágio impiedoso. Se a Europa calcula que o seu produto embute emissões altas de carbono, ela aplica uma tarifa na fronteira equivalente ao que custaria o carbono produzido dentro da própria Europa. Matematicamente, essa fatura climática aniquila o EBITDA da operação inteira. A margem de lucro operacional simplesmente derrete na alfândega. Sabe, aqui a coisa fica realmente interessante no documento. Há um termo no dossiê que o mercado financeiro adora usar, que é stranded asset, ou ativo encalhado. Sim, aparece muito. Então, pelo que eu estou entendendo, um ativo encalhado não precisa ser tipo uma máquina quebrada, enferrujada, ou um poço de petróleo que secou, certo? Uma refinaria de açúcar lá na Europa pode estar em perfeito estado de conservação, com a manutenção toda em dia, mas se tornou financeiramente e fiduciariamente radioativa por causa dessas taxas de carbono. Exato. Quer dizer, a fábrica fisicamente existe, é imponente, mas fiduciariamente, no papel, ela morreu. É uma definição irrepreensível. Fiduciariamente morta.
Aquela velha refinaria que ficou refém do gás natural importado ou do carvão asiático se torna um verdadeiro buraco negro de capital. Ela é tóxica para qualquer fundo de investimento que tenha mandatos e compromissos ESG sérios. Nossa, ninguém quer encostar nisso. Ninguém. Ela até consegue operar as máquinas, mas não pode escoar o produto final sem destruir o balanço financeiro de quem compra esse açúcar. É uma paralisia sistêmica do setor. O que nos leva ao grande paradoxo, a grande virada dessa nossa investigação de hoje. Se todo o hemisfério norte está refém dessa espiral da morte climática, sabe, dividida ali entre o gás caríssimo e a multa pesada do CBM, de onde essas marcas vão tirar o açúcar? Porque, sejamos francos, o mundo não vai parar de consumir doce e refrigerante amanhã. De jeito nenhum, a demanda continua firme. Alguém precisa estar produzindo isso em escala industrial, sem queimar gás natural. E todas as fontes do dossiê apontam rigorosamente na mesma direção: é preciso cruzar o oceano e aterrissar direto aqui no Brasil. O que o modelo brasileiro tem de tão especial que quebra essa armadilha termodinâmica que asfixiou o resto do mundo? A resposta, por incrível que pareça, está em uma diferença fundamental de nomenclatura e de engenharia biológica. A indústria brasileira não é apenas açucareira, é o setor sucroenergético. Sucroenergético. Tem energia no nome. Exatamente. O que muda a termodinâmica aqui é que o Brasil não precisa, ligar para o Oriente Médio para pedir combustível para acender as suas caldeiras. Durante o processamento da cana-de-açúcar, sobra muito bagaço, que é uma biomassa extremamente densa e rica em energia. E as usinas brasileiras fazem o quê? Elas queimam o próprio bagaço da cana em sistemas fechados de cogeração. Elas geram a própria energia térmica. Sim, elas geram toda a energia elétrica e térmica de que precisam para ferver o caldo e cristalizar o açúcar. E ainda sobra energia limpa para vender para a rede elétrica nacional. É uma independência termodinâmica absoluta do choque de Hormuz. Sabe, isso é quase poético de se pensar. A cana-de-açúcar funciona como uma espécie de bateria autossuficiente gigante. É uma planta que fornece não apenas o produto alimentar final, mas que carrega dentro de si a exata quantidade de energia necessária para ser processada na indústria. A usina vira uma ilha termodinamicamente independente do caos mundial. É muito bonito mesmo do ponto de vista da engenharia. Uma usina sucroenergética é o modelo perfeito do que a gente chama de biometrópole circular. Mas olha, ter a vantagem física lá no campo não basta no mercado financeiro global de hoje. Claro que não. Tem que ter o papel para provar. Exato. É preciso provar isso matematicamente para o auditor europeu. E é aqui que o Brasil converte a sua biologia numa vantagem fiduciária imbatível. A CVM, a nossa Comissão de Valores Mobiliários, impôs recentemente a Resolução 193. Ela obriga as empresas a adotarem os padrões do ISSB, que é o Conselho Internacional de Normas de Sustentabilidade. O que isso significa na prática contábil? Na prática, as empresas de capital aberto brasileiras precisam relatar as suas emissões de escopo 1, 2 e 3 de forma totalmente auditável, padronizada e com rigor financeiro brutal. Ou seja, não dá mais para simplesmente colocar uma foto bonita de uma árvore verde no relatório anual em PDF e dizer que a empresa é sustentável. Acabou o marketing vazio. Acabou. Se a usina brasileira diz que o açúcar foi feito com energia 100% limpa a partir da queima do bagaço, ela tem que entregar o dado contábil rastreável que prova isso. Tudo isso para garantir que o famigerado escopo 3 da marca global de alimentos fique limpo perante os reguladores europeus. Sem deixar nenhuma margem para greenwashing, né? Nenhuma margem. O produtor brasileiro entrega o navio de açúcar e junto o certificado auditado da pegada de carbono quase zerada. Quando esse carregamento chega nos portos da Europa, ele passa pelo mecanismo do CBAM sem pagar aquele pedágio climático destrutivo. Enquanto as refinarias europeias e asiáticas estão lá, paralisadas ou sangrando caixa para pagar multas, o Brasil assume essencialmente um monopólio momentâneo da segurança alimentar descarbonizada. Olha, tudo isso faz muito sentido na teoria física e na malha regulatória. Mas eu fico pensando, como é que essa vantagem de engenharia brutal lá de uma usina no interior de São Paulo
se transforma em dinheiro vivo rodando na Faria Lima. Sinceramente, quando as fontes do dossiê começam a trazer aquela famosa sopa de letrinhas FDCs, CRAs verdes, Greenium, sempre soa um pouco como uma alquimia financeira distante, sabe? Eu entendo. Parece jargão demais. Como funciona a mecânica real para financiar e escalar essa operação bilionária? Olha, não há magia nenhuma aí. É pura alocação eficiente de risco. Pense sobre a ótica da tesouraria daquela multinacional de bebidas lá na Europa. Os caras estão desesperados por previsibilidade. Eles não podem mais importar a volatilidade do gás atrelada a uma guerra no Oriente Médio e eles precisam urgentemente de um escopo 3 limpo. Estão numa sinuca de bico. Exato. Então, os originadores financeiros, a galera que estrutura operações lá na Faria Lima, veem essa assimetria colossal no mercado global e começam a estruturar veículos de crédito muito específicos. Eles montam os FDICs, que são os fundos de investimento em direitos creditórios, ou emitem CRAs, os certificados de recebíveis do agronegócio. E o que diferencia esses títulos de um financiamento comum? A grande sacada é que, por conta de toda aquela regulamentação nova da CVM e da auditoria rigorosa do ISBG que a gente acabou de mencionar, esses títulos ganham um selo cobiçado de crédito verde. Ah, e aí que entra o famoso Greenium, não é? O prêmio verde. Explica pra gente como esse desconto do Greenium funciona na ponta do lápis. Claro! O Greenium funciona assim, os fundos globais de investimento, que também têm os seus próprios mandatos super rigorosos de descarbonização e precisam alocar capital verde, eles aceitam comprar esses FDICs e CRAs brasileiros cobrando uma taxa de juros ligeiramente menor. Eles abrem mão de um pedacinho da rentabilidade. Exatamente. Eles preferem receber um pouco menos de rendimento financeiro bruto para ter a garantia da segurança climática e fiduciária no balanço deles. O resultado prático disso, a usina brasileira capta dinheiro muito, mas muito mais barato do que qualquer concorrente ao redor do mundo. Há uma verdadeira avalanche de capital de baixo custo entrando no setor sucroenergético brasileiro agora. E o que a usina faz com essa montanha de dinheiro barato? Porque eu presumo que não seja só para distribuir dividendos poupudos para os acionistas. O dossiê cita um capex verde bastante agressivo. Onde esse dinheiro é investido fisicamente para blindar ainda mais a operação da usina? O investimento foca em fechar de vez as últimas lacunas de risco ambiental e geopolítico. Primeiro, a usina pega a vinhaça. Vinhaça. A vinhaça é um resíduo líquido do processo da cana que, no passado, era visto como um passivo ambiental complicado de lidar. Hoje, com esse dinheiro barato, eles constroem biodigestores gigantescos ao lado da usina para transformar essa vinhaça em biometano puro. Uau! Biogás na veia. Isso. E esse biometano substitui totalmente o diesel fóssil na frota de caminhões, canavieiros e nas colheitadeiras pesadas. Depois, o resto do capital verde vai para a adoção massiva de bioinsumos na lavoura. Espera um pouco, bioinsumos substituem os fertilizantes petroquímicos importados? Exatamente. Isso é brutal, porque os fertilizantes tradicionais dependem da mesma cadeia do gás natural que está colapsada pela guerra lá no Oriente Médio. Se a usina consegue usar, tipo, bactérias fixadoras de nitrogênio e controle biológico direto no solo, ela simplesmente corta o cordão umbilical com a crise de suprimentos lá de fora. É uma blindagem dupla. Você resumiu perfeitamente. É a independência total e absoluta da matriz petroquímica global. A arbitragem financeira aqui atinge o seu ápice, sabe? O spread da operação, ou seja, a diferença entre o que a multinacional europeia economiza não pagando a multa milionária do CBAM e o custo super barato do capital verde captado na Faria Lima, é o que financia toda essa modernização e eletrificação do campo brasileiro. É o caos lá fora pagando a conta do avanço aqui dentro. Sim, e não para por aí. Além de tudo isso, essa operação hiperlimpa gera créditos de carbono de altíssima integridade no mercado voluntário. A tesouraria da usina pode usar esses créditos em operações complexas de hedge climático. Hedge climático?
travando o preço do carbono futuro. Exato. Travando o custo futuro do carbono do mesmo jeito que um exportador sempre travou o preço do dólar. No fim das contas, a multinacional assina contratos de longo prazo e recebe um açúcar que é totalmente descorrelacionado das flutuações do petróleo e completamente imune a essas novas tarifas climáticas de fronteira. Cara, é impressionante ver como o caos energético lá de fora acaba subsidiando diretamente a infraestrutura de ponta aqui dentro do Brasil. O que nos leva ao horizonte futuro dessa nossa análise. Olhando para as projeções táticas das fontes do dossiê para os próximos, digamos, 12 a 36 meses, o que o mercado corporativo pode esperar? Estamos falando mesmo do fim absoluto da dependência do refino fóssil? Sim, a sentença está basicamente dada. O mercado corporativo finalmente percebeu que a transição energética não é mais uma questão de marketing verde ou de ideologia, sabe? É pura sobrevivência fiduciária. Os modelos financeiros que a gente analisou apontam para uma onda gigantesca de investimento estrangeiro direto e um superaquecimento brutal no mercado de M&A, de fusões e aquisições aqui no Brasil. Vai chover dinheiro gringo comprando participação. Com certeza, as grandes marcas globais não vão querer mais apenas comprar o açúcar no mercado spot, sujeitas a oscilações. Elas vão querer ser donas da fonte primária. Nós veremos conglomerados estruturando financiamentos colossais ou até comprando fatias diretas de usinas sucroenergéticas brasileiras. Uma integração vertical por puro medo climático. Exato. A lógica deles é simples e fria. Se a matriz de refino no hemisfério norte está ameaçada de colapso regulatório iminente, a única forma de blindar os balanços institucionais bilionários é ancorar a operação num ativo biologicamente autossuficiente e rigorosamente auditado. Bom, para a gente fechar essa linha de raciocínio de uma forma bem pragmática, se houver um C-level, um diretor financeiro, um gestor de portfólio, ou qualquer pessoa desenhando a estratégia de suprimentos de uma grande corporação ouvindo o nosso papo agora, qual é a diretriz máxima? Qual é o alerta vermelho definitivo sobre essa nova realidade de inflação carbônica? A diretriz inescapável é entender, de uma vez por todas, que o custo final da matéria-prima não é mais refém apenas da meteorologia. Não é mais só sobre se choveu muito ou se teve seca na época do plantio da safra. Aquela visão antiga do agronegócio. Isso, acabou. O custo principal agora é ditado implacavelmente pela matriz energética usada no processamento dessa commodity. Manter qualquer elo da sua cadeia de suprimentos atrelado a sistemas fósseis e principalmente opacos é flertar perigosamente com a insolvência financeira num prazo muito curto. A regra de ouro virou auditar o seu escopo 3 com rigor milimétrico e utilizar essas ferramentas avançadas do crédito verde para migrar rapidamente a base operacional para a bioenergia. Porque quem ignorar o peso fiduciário real do carbono hoje será completamente esmagado pela próxima onda regulatória global. Não tem escapatória. Uma síntese brilhante. Vamos recapitular rapidamente a jornada da nossa investigação de hoje, porque a gente cobriu muito terreno técnico. Nós partimos lá do bloqueio militar tenso no Estreito de Hormuz, que fez o custo do gás natural explodir. Vimos como essa escassez paralisou as caldeiras de refino de açúcar no hemisfério norte, transformando fábricas bilionárias inteiras em ativos encalhados e inviáveis perante as rigorosas leis climáticas europeias e aquele pedágio pesado do CBAM. O efeito dominó. Isso. Na sequência, nós entendemos como isso contamina diretamente o modelo de valuation das gigantes de alimentos, explodindo as emissões do temido escopo 3. E a grande virada narrativa foi focar no Brasil, utilizando a queima do próprio bagaço da cana como uma bateria térmica autossuficiente, aliada a regras estritas da CVM e a toda aquela engenharia financeira dos FIDCs verdes e CRAs lá na Faria Lima. O resultado prático: um fluxo colossal de capital global muito barato financiando o biometano e a eletrificação total do agronegócio por aqui. Tudo isso garantindo a tão sonhada segurança alimentar descarbonizada para o mundo. Provamos que a agricultura inteligente hoje é indissociável da matriz energética. Foi um mergulho e tanto. E olha, para não deixarmos a reflexão morrer por aqui mesmo,
vale a pena a gente lançar uma provocação final para quem está nos acompanhando. Manda. Nós dissecamos hoje como o açúcar já está sendo reprecificado fortemente pela energia térmica gasta para refiná-lo e como isso virou uma verdadeira armadilha corporativa, certo? Certo. Então basta a gente olhar um pouco ao nosso redor. Fica o questionamento para nossa audiência: quais serão as próximas commodities cruciais da economia diária, tipo o aço da indústria automotiva, o cimento da construção civil pesada ou até o trigo superprocessado, que hoje ainda escondem uma pegada de carbono tóxica numa cadeia opaca e que da noite para o dia vão se transformar no próximo pesadelo fiduciário e regulatório do mercado. O relógio do ajuste climático não para. O açúcar foi só o canário na mina de carvão. Caramba! Um lembrete poderoso de que aquele pacotinho de açúcar branco, aparentemente inofensivo no balcão da padaria, carrega literalmente o peso do mundo e da geopolítica dentro dele. Faz a gente pensar 2 vezes antes de adoçar o café, né? Com certeza. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado. Exigência.